Pergunta muito frequente que eu recebo no consultório, no Instagram ou nas outras redes sociais. Qual a idade mínima que eu preciso ter para fazer uma cirurgia? Ou existe uma idade máxima para fazer a cirurgia plástica? Sempre que a gente está falando sobre idade, surgem aí muitas dúvidas e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu sou a doutora Ana Luísa Luna, sou cirurgiã plástica e toda semana eu estou aqui trazendo para vocês novos conteúdos acerca deste universo maravilhoso. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que vai aparecer. Então vamos pro vídeo. Então, toda vez que a gente fala sobre idade, a dúvida que geralmente aparece são divididas em duas partes. A gente tem pacientes que querem saber sobre a idade mínima para fazer uma cirurgia plástica ou sobre a idade máxima permitida. Então, falando primeiro sobre a idade mínima, não existe um limite determinado para a cirurgia plástica. Vamos lembrar que cirurgia plástica não é somente cirurgia estética. Então, a gente está falando de cirurgia plástica estética e reconstrutora, que vai literalmente desde o dedão do pé até a ponta de cabelo. Então, para cada cirurgia realizada, existem algumas limitações. Por exemplo, algumas perguntas frequentes. Cirurgia de orelha em abano, paciente que tem aquela orelha proeminente. Geralmente, a gente aguarda após os 8 anos de idade para a sua realização, porque é um momento aí de crescimento da face, onde a gente precisa dessa estabilização da cartilagem para realizar a cirurgia. Outra cirurgia que sempre me perguntam, rinoplastia, cirurgia do nariz. Geralmente, a gente espera chegar após os 16 e 18 anos preferencialmente, justamente por conta da questão do septo nasal, né? Geralmente, a gente faz uma septoplastia, então ao retirar essa cartilagem, se faz quando o paciente é muito novo, o nariz pode ficar selado, pode ficar um pouco achatado na região da face. Uma das campeãs dessa pergunta é sobre cirurgia mamária. Então a gente está falando aqui geralmente de pacientes que desde a adolescência começam, por exemplo, a ter problemas com mamas muito grandes e pesadas, que cresceram muito pelo estímulo hormonal. Então, geralmente nesses casos, a gente orienta que faça a cirurgia após 4 anos da menarca. O que é menarca? A primeira menstruação na vida da mulher. Então, se ela começou a menstruar com 12 anos, após os 16 anos, geralmente a parte hormonal já se estabilizou e aí a gente pode fazer sim alguma cirurgia na mama. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto. Nesse sentido, cirurgia plástica mamária para redução da mama, em alguns casos adolescentes têm alterações tão intensas, tão significativas que começam a repercutir em toda a sua parte psicológica e social. Então, eu estou falando daquelas adolescentes que começam a se esconder, a utilizar roupas todas fechadas, moletom, que evitam sair, que ficam introvertidas, não gostam de socializar, não gostam de ir à praia. Então, nesses casos, a gente pode abrir algumas exceções, porque é muito importante que nessa fase de desenvolvimento, não só do corpo, mas também psicológico, que a paciente tenha uma autoestima onde ela se sinta capaz de lutar pelo que ela quer. Então, em alguns casos, para a cirurgia de mama, a gente abre exceção. Quando a gente está falando de cirurgia de mama, mas eu estou falando aqui de inclusão de prótese de silicone, geralmente a gente aguarda também esses 18 anos. Já para cirurgias de contorno corporal, como lipoaspiração, remodelamento, no geral a gente segue aí esse padrão de 18 anos de idade. Idade mínima para realizar a cirurgia de blefaroplastia, aquela cirurgia de correção do excesso de pele nas pálpebras. Não existe esse limite, tá? Porque geralmente, quando surge essa necessidade, o paciente já passou aí da fase adulta. Então, se a paciente já tem excesso de pele, tem lá 30 anos, mas aquele excesso de pele a incomoda, a gente pode fazer seguramente. Agora, falando para vocês especificamente sobre o outro lado da moeda, pacientes que já têm uma idade mais avançada. Existe um limite de idade para fazer cirurgia plástica? A resposta seguramente é não. Então, por exemplo, abdominoplastia, mamoplastia, orelha em abano, nenhuma dessas cirurgias existe um teto, né? Uma idade máxima onde você possa fazer essa cirurgia. O que a gente recomenda é que o paciente esteja com a saúde adequada para realizar essa cirurgia. Então, ele vai passar em consulta. Geralmente, eu peço alguns exames a mais, por exemplo, uma avaliação cardiológica para saber se está tudo em dia. A gente também é muito criterioso em relação, por exemplo, à pressão arterial, porque durante a cirurgia, se a pressão arterial sobe muito, pode haver algum sangramento
sangramento. Então, estando tudo controlado, não há nenhuma contraindicação para realizar a cirurgia. E aqui eu chamo a atenção especificamente sobre o ponto também de cirurgia de mama. Muitas pacientes mais velhas eu tenho recebido com sonhos antigos. Eu tinha um sonho desde adolescente de fazer a minha redução de mama, mas nunca tive condições. Hoje eu tenho 65 anos, mas minha mama ainda é muito grande, muito caída, me incomoda. Eu posso fazer a cirurgia? Claro que sim. Se não tiver nenhum problema maior, de saúde, tiver tudo controlado, a gente consegue fazer de uma forma assim muito tranquila. E existem algumas cirurgias que são específicas, para pacientes com idades mais avançadas, onde a gente faz com mais frequência. Eu estou falando aqui da cirurgia de pálpebra, a blefaroplastia, e também da cirurgia de face, ou ritidoplastia, o lifting facial. Para estas cirurgias, geralmente os pacientes têm aí acima de 50 anos de idade. Não existe um teto máximo. Eu tenho pacientes de 70, 80 anos que têm um excesso de pele nas pálpebras, por exemplo, que incomoda bastante para ler ou assistir televisão, pesa na região dos olhos, e a gente pode fazer quando toda a sua saúde está controlada, seguramente sem nenhum problema. E então, será que eu esqueci de comentar sobre alguma cirurgia específica aí? Pode me lembrar, manda aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dúvida a respeito de idade e algum tipo específico de cirurgia plástica que eu vou responder, tá bom? E não se esquece também de me seguir, não só se inscrever aqui no canal, mas me seguir nas outras redes sociais, que também tem muito conteúdo que eu vou postando aí ao longo dos dias.